Segunda turma do Supremo começa a julgar inquérito de parlamentares do Partido Progressista. A denúncia descreve de forma clara, objetiva e individualizada a atuação de cada um dos denunciados. Paredão da mina de Barão de Cocais pode cair a qualquer momento e a Vale entrega à Justiça estudo de impacto em caso de rompimento. Justiça Federal suspende decisão que embargou produção da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará. Ministério Público Federal quer impedir o uso indevido de imóveis do Minha Casa Minha Vida. O MPF orientou também que a Caixa Econômica Federal crie medidas necessárias para rescisão contratual ou retomada do imóvel que esteja sendo ocupado de forma inadequada. E a Justiça do Rio terá juízes sem rosto para enfrentar o crime organizado. Isso, além de trazer proteção aos magistrados que lá atuam, vai evitar inclusive fuga de presos. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar inquérito que investiga parlamentares do núcleo do Partido Progressista. Em um pedido de vista, suspendeu o julgamento sobre a validade de delação premiada da Operação Publicano, que revelou um esquema de corrupção na Receita Federal de Londrina, no Paraná. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, então tivemos aí na segunda turma o começo do julgamento de dois casos aí muito importantes revelando crimes de corrupção por meio de duas operações. No esquema, então, envolvendo políticos do Partido Progressista, revelado pela Operação Lava Jato. E no segundo caso, tivemos aí a Operação Publicano, revelando um esquema de corrupção na Receita Federal de Londrina. Sobre este segundo caso, a grande discussão na segunda turma é saber se é válida a delação premiada do principal delator desta operação, Luiz Antônio de Souza. Ele assinou o primeiro acordo com o Ministério Público em 2015. Em 2016, esse acordo ele foi rompido porque, segundo o MP, ele estaria extorquindo os empresários para não denunciá-los. Em 2017, esse acordo ele foi retomado e foi assinado em um termo aditivo. Foi quando, então, pessoas que foram citadas nessas delações entraram com habeas corpus aqui no STF, alegando que esse aditivo, essa retomada da delação premiada de Luiz Antônio não seria aí válida. Vamos, então, acompanhar na reportagem como começou este caso. O ministro Gilmar Mendes destacou que houve ilegalidade no termo aditivo que retomou o acordo de delação com o principal delator da Operação Publicano, Luiz Antônio de Souza, e a irmã dele, Rosângela de Souza. Este instituto hoje se tornou um instituto em que se faz um festival de abusos. Como este aqui é um caso de escola, em que, de fato, houve o acordo, houve a rescisão do acordo, houve a imputação de crimes por parte dos membros do Ministério Público e depois se faz um termo aditivo àquele, em que agora o delator desdiz o que disse. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Edson Fachin, que pretende trazer o caso novamente à turma no começo de junho. O que está em questão aqui é o trancamento almejado, o trancamento da ação penal, e também em homenagem aos memoriais que recebi. Eu estou, por assim dizer, motivado a fazer a reflexão que o eminente ministro relator traz, nada obstante, como já disse, tem oposição diversa sobre a matéria e estou, portanto, por essa razão, senhor presidente, pedindo vista de ambas as impetrações. E olha só, então, na segunda turma de hoje, nós tivemos também o início do julgamento de um inquérito para ver se aceita a denúncia e torna réus 4 parlamentares do Partido Progressista, os deputados Aguinaldo Ribeiro, Eduardo da Fonte e Arthur Ira, e também o senador Ciro Nogueira. Eles são acusados de formarem aí uma quadrilha que teria desviado recursos da Petrobras. Esse esquema ele foi revelado na Operação Lava Jato. Na sessão de hoje, nós tivemos aí as sustentações orais, tanto da acusação, que é o Ministério Público Federal, e também os advogados de defesa. O julgamento ele não chegou a ser concluído hoje, porque
por conta das sustentações orais, não seria possível concluir o voto dos 5 ministros que compõem a segunda turma. Então, eles decidiram aguardar uma sessão em que pudessem votar todos juntos nessa mesma sessão. Mas vamos então acompanhar na reportagem como foi o início do julgamento deste inquérito. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a organização criminosa formada por políticos do Partido Progressista começou a atuar em 2004. A denúncia descreve de forma clara, objetiva e individualizada a atuação de cada um dos denunciados que, desde 2004, utilizando-se dos mandatos parlamentares e na qualidade de membros do Partido Progressista, integraram pessoalmente o núcleo político de uma grande organização criminosa estruturada para arrecadar, em proveito próprio e alheio, vantagens indevidas por meio da utilização de diversos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, designadamente a Petróleo Brasileiro, S.A., Petrobras, o Ministério das Cidades e o Instituto Resseguros do Brasil. Na turma, os advogados defenderam que não há organização criminosa formada por políticos do PP. O grupo que efetivamente responsável pela nomeação de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras, o grupo que fez Alberto Youssef o seu operador financeiro, o grupo que estruturou essa estratégia criminosa, como mencionado pela Procuradoria-Geral da República, era um grupo do qual o ora defendente não fazia parte. Todos os fatos são praticados anteriormente, inclusive à lei de organização criminosa. Nem temporalmente é possível tipificar esses fatos como uma organização criminosa. Não existe ilícito associativo, formação de quadrilha, bando, para a prática de crime único. Não se pode imputar um crime tão grave como de formação de quadrilha, ou, nesse caso, de organização criminosa, à cúpula de um partido, pelo simples fato de querer criar um enredo para desestabilizar os partidos políticos. Essa criminalização da política não interessa a ninguém. A condenação em segunda instância voltou a ser questionada em julgamento na primeira turma do STF. A defesa pedia habeas corpus de acusado por extorsão e sequestro. No habeas corpus, a defesa alegou que o cumprimento antecipado da pena violou o princípio da presunção de inocência, já que a condenação não transitou em julgado. Lucas Flores foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 9 anos e 4 meses em regime fechado pelo crime de extorsão mediante sequestro. No STJ, a pena foi reduzida para 8 anos, 8 meses e 3 dias multa. Aqui no STF, o pedido era para que o acusado aguardasse o trânsito em julgado em liberdade. O relator do HC, ministro Marco Aurélio, votou para afastar a execução provisória. Estou deferindo a ordem para afastar a dita, para mim famigerada, execução provisória da pena. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e não conheceu o habeas corpus. Eu tenho convencimento que depois da condenação em segundo grau, ainda mais nesse caso específico, que envolve um delito grave de extorsão mediante sequestro, em que a pessoa foi levada à força para fazer 7 saques em caixas eletrônicos, eu penso que é tipicamente um caso de violência contra a pessoa em que a prisão preventiva se imporia, mesmo que não houvesse a decisão de segundo grau. A ministra Rosa Weber seguiu a divergência. Eu não tenho como, até pela segurança jurídica, fugir daquilo que tenho julgado reiteradamente em atenção ao princípio do colegiado. Eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto. O presidente da turma, Luiz Fux, lembrou que o Estado tem o direito fundamental de impor penas que sirvam de exemplo. Embora tenha sido absolvido em primeiro grau, o fato típico é gravíssimo. A extorsão mediante sequestro é um crime que já foi até considerado hediondo, de sorte que eu, pedindo todas as vênias, eu também vou ficar a preliminar do não conhecimento, para que, eventualmente, o mérito seja reavivado lá através de outros meios de impugnação. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, muitos habeas corpus na primeira turma, como é de praxe, e os ministros mantiveram, a condenação de um promotor de justiça de São Paulo. Conta pra gente. Exatamente, Érica.
os ministros acabaram indeferindo a ordem e mantendo a condenação de 5 anos e o cumprimento da pena em regime semiaberto para o promotor que foi condenado por lesão corporal grave por ter feito 2 disparos de arma de fogo contra a sua ex-esposa em razão de um pedido de separação. A defesa argumentou da tribuna que haveria um constrangimento ilegal na consideração das agravantes que foram trazidas pelo Ministério Público e consideradas na sentença condenatória. Mas os ministros acabaram afastando os argumentos da defesa e entendendo que todas as agravantes que foram consideradas não seriam injustas e que não haveria o constrangimento ilegal alegado pela defesa. Isso porque a defesa buscava uma redução, uma revisão da dosimetria da pena, ou seja, de como foi feito o cálculo para se chegar à condenação de 5 anos. E queria afastar o motivo torpe, que foi considerado como agravante, e o recurso que dificulta a defesa da vítima. A decisão que condenou levou em consideração que o fato do pedido de separação ser o motivo dos disparos seria um motivo fútil. Os ministros concordaram que isso deveria ser uma agravante a ser considerada no momento da dosimetria da pena e que também o recurso que diminuiu a possibilidade de defesa da vítima também se encontrava presente. Isso porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, no parecer apresentado nesse habeas corpus, alega-se que, diz a Procuradoria, que o promotor, antes do disparo, teria trancado todas as portas e janelas da residência e convidado, inclusive, a vítima para tomar um café, quando então pôde pegá-la de surpresa, e que isso também deveria ser considerado agravante. Por votação unânime, então, os ministros consideraram que não haveria nenhuma desproporcionalidade ou injustiça, conforme alegado pela defesa da tribuna, e mantiveram a condenação de 5 anos e cumprimento no regime semiaberto para o promotor de justiça. Hoje também teve o deferimento de um pedido de extradição do governo chinês, né? Isso. Logo depois do intervalo, o relator, ministro Luiz Fux, num julgamento bastante rápido, acabou, por votação unânime também, eles deferiram o pedido de extradição. Esse chinês responde a processo penal lá na China por tráfico de drogas, por organização criminosa, detenção de pessoas. E nesse caso, o ministro Luiz Fux suscitou uma questão de ordem que acabou sendo também acolhida pelos membros da primeira turma, no sentido de que quando houver uma concordância do extraditando em relação à sua entrega, desde que ele não esteja preso aqui no Brasil por conta de algum crime cometido dentro do território nacional e preenchidos os requisitos legais para o deferimento da extradição, que os ministros podem conceder a extradição de forma monocrática, sem precisar trazer para a primeira turma. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Amanhã você volta, né? Amanhã com notícias do diretor do plenário. Então, até amanhã, então. Até amanhã. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou hoje que a Vale cumpriu o prazo e apresentou o estudo de impacto real em caso de ruptura da barragem sul superior da mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, região central de Minas Gerais. Por meio de nota, a Vale também confirma a entrega. Na última sexta-feira, a Justiça ordenou que a mineradora elaborasse um estudo de dam break em até 72 horas. Caso contrário, a multa prevista seria de R$300 milhões. Na decisão, a juíza da comarca de Barão de Cocais, Fernanda Chaves Carreira Machado, lembrou que, em 25 de março, uma decisão judicial também determinou a elaboração desse estudo. No entanto, o Ministério Público pontuou que a elaboração não foi cumprida totalmente. Por isso, o novo estudo foi pedido. O talude da barragem de Gongo Soco está em risco máximo de desabamento e a Defesa Civil acredita que ele se rompa até o próximo sábado. A Justiça Federal suspendeu a decisão que determinava o embargo da produção da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará. A empresa está autorizada a retomar a produção normal após operar com metade da capacidade por mais de um ano. Nenhuma decisão foi tomada sobre o embargo da nova área de depósito de resíduos de bauxita. A refinaria informou que a empresa já foi comunicada sobre a decisão. O embargo foi determinado depois das denúncias de vazamentos de rejeitos em minérios em rios e igarapés da região. A decisão do Tribunal Federal de suspender o embargo na ação penal veio após a decisão de revogar o embargo de produção na ação civil. A retomada da ampliação dos trabalhos ainda não começou, mas a expectativa é de atingir entre 75% e 85% da capacidade em 2 meses. E ainda nesta edição, Justiça do Rio terá juízes sem rosto para enfrentar o crime organizado. As audiências serão feitas por videoconferência e haverá rotatividade entre os magistrados.
você vai ver. Superior Tribunal de Justiça aumenta. A Justiça do Rio de Janeiro vai criar a primeira vara estadual especializada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas ao invés de só um juiz julgar, serão um grupo de juízes. Essa ideia surgiu na Itália e foi usada contra a máfia e depois na Colômbia contra o narcotráfico. É o juiz sem rosto. Viver sob proteção policial. Essa é uma realidade de muitos magistrados brasileiros que atuam na área criminal. Apenas no estado do Rio de Janeiro, atualmente, 22 vivem sob risco de morte. Para dar mais segurança aos magistrados, o Judiciário Carioca quer implantar no mês que vem o projeto Juiz Sem Rosto. Criar uma vara especializada de organização criminosa, combate à milícia, a fim de que os juízes que estão sofrendo ameaças, e vou citar alguns lugares, como por exemplo Santa Cruz, Seropédica, para que esses processos passem a ficar aqui no Foro Central. Isso, além de trazer proteção aos magistrados que lá atuam, vai evitar inclusive fuga de presos, inclusive invasão de foros. A vara estadual especializada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa será composta por um juiz titular da vara criminal e mais 2 juízes designados pela presidência do tribunal. Todos os despachos e as decisões serão assinadas em conjunto pelos 3 magistrados. Somente a sentença será assinada por apenas um juiz. As audiências serão feitas por videoconferência e haverá rotatividade entre os magistrados, que vão atuar na vara. Tudo isso para evitar a perseguição dos criminosos. Todas as garantias são preservadas, porque todas as pessoas têm direito do princípio do contraditório e da ampla defesa, ser defendido por um advogado, ter a sua autodefesa, sua defesa técnica, então isso não será prejudicado nesse projeto que está sendo instituído no Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, por meio de medida liminar, ato da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi suspensa, que tratava da concessão de licenças para a construção às margens do Canal do Marambaia, no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O relator entendeu que o acórdão violou a súmula vinculante do Supremo, que dispõe sobre a cláusula de reserva de plenário. O MPF pretendia o reconhecimento da ilegalidade das licenças para a construção de condomínios com recuo inferior ao que é exigido por lei. A liminar suspende o acórdão contestado até o julgamento do mérito da reclamação. Juízes e técnicos da infância e da juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba se reúnem para normatizar a atuação das equipes multidisciplinares. Os juízes das varas da infância e juventude e servidores das 6 circunscrições do TJPB se reuniram no tribunal para debater o projeto de resolução que vai disciplinar a atuação das equipes multidisciplinares atuantes em todas as comarcas do estado. O projeto tem o objetivo de discriminar todo o método de trabalho a ser desenvolvido. Desse projeto, ele será encaminhado, então, posteriormente ao Pleno do Tribunal de Justiça, para que se transforme em uma resolução que vai disciplinar exatamente como esses técnicos irão atuar em todas as varas que atendem a processos de competência da infância e juventude. As discussões deverão colaborar e aperfeiçoar ainda mais a atual sistemática utilizada tanto nas áreas civil quanto criminal. Os debates ainda estão em curso, mas eu percebo que os juízes têm muitas ideias, todas muito proveitosas. O intuito é colaborar e aperfeiçoar a sistemática atual, e isso vem em um momento muito oportuno, porque a infância e juventude é uma preocupação do Estado Democrático de Direito e também do Tribunal de Justiça da Paraíba, a implementação e a sua eficiência. O encontro de trabalho foi ainda uma oportunidade de ouvir sugestões sobre a edição final da resolução. Foi uma reunião muito proveitosa, uma visão plural de diversos profissionais que estavam presentes na reunião, e a partir daí já foi designada uma continuidade para o dia 10 de junho, no sentido de se definir, de fato, a regulamentação a respeito dessa atividade das equipes multidisciplinares no âmbito da circunscrição. Por isso que hoje nós tivemos essa reunião, para tentar regulamentar um pouco, disciplinar o atendimento da comarca de um modo geral, da comarca sede e das demais comarcas que compõem as circunscrições.
E no próximo bloco, medidas para impedir uso irregular de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Em Barra dos Coqueiros, Sergipe, as investigações apontaram que 150 unidades haviam sido alugadas a terceiros. O Ministério Público Federal orienta que a Caixa Econômica crie medidas para recuperar imóveis do Minha Casa Minha Vida que estejam sendo usados de forma irregular. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida completou 10 anos. 5,5 milhões de imóveis foram contratados e 4 milhões já foram entregues. Mas para quem é beneficiário e conquistou o imóvel, é preciso seguir algumas regras. Os imóveis do programa não podem ser cedidos, transferidos a terceiros ou vendidos. O Ministério Público Federal determinou que, caso haja alguma dessas irregularidades, o MPF ou a Polícia Federal sejam acionados. O MPF orientou também que a Caixa Econômica Federal crie medidas necessárias para rescisão contratual ou retomada do imóvel que esteja sendo ocupado de forma inadequada. O objetivo da medida é assegurar que as autoridades criminais tenham acesso às informações, realizem investigações e, eventualmente, responsabilizem penalmente as pessoas envolvidas nas irregularidades. Isso porque esse tipo de denúncia tem se tornado comum. No conjunto habitacional Marcelo Deda, em Barra dos Coqueiros, Sergipe, as investigações apontaram que 150 unidades haviam sido alugadas a terceiros. Quem aluga, quem empresta e quem vende, salvo demonstração em contrário, é um grande indício de que não precisa daquela moradia. E se não precisa, ela será retomada para que possamos entregar realmente aquelas pessoas que necessitam de uma moradia digna, porque este é o grande objetivo do programa Minha Casa Minha Vida. E hoje foi dia de reunião no Conselho Nacional de Justiça, com 16 processos em julgamento na sessão. Um dos itens julgados pelo CNJ foi um recurso administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. A OAB questionou que seria dela a 9ª vaga criada pelo 5º Constitucional para desembargador do TJGO. Ao contrário da decisão do Tribunal de Justiça goiano, que decidiu que a vaga é do Ministério Público. O CNJ entendeu que a vaga cabe mesmo à OAB. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça para com a repórter Gisele Loureiro, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Muito boa noite a todos. Olha só, a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, questionando uma lei estadual do Rio de Janeiro que passou a considerar o Dia das Mães como feriado. Para a associação, a norma invade a competência exclusiva da União e inviabiliza o funcionamento de shoppings, já que a Convenção Coletiva de Trabalho não permite o funcionamento do comércio na nova data. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, considerou o tema relevante para a ordem social e segurança jurídica e, por isso, pediu explicações à Assembleia Legislativa e ao governo do Rio. Ele também quer que sejam ouvidos a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. E a Unimed João Pessoa foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba a pagar o tratamento de um menor autista que precisava de uma terapia conhecida por Padovan, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. A Unimed também foi condenada a pagar uma indenização de R$6 mil por dano moral. A empresa chegou a argumentar que a responsável pelo menor optou em fazer o tratamento com profissionais não credenciados e, por isso, não poderia responder pelos serviços. Alegação que não foi aceita pelo TJ paraibano, que considerou a recusa da Unimed abusiva e ilegal.
E os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram 4 embargos de declaração na disputa pela retomada do Palácio Guanabara. Só para se ter ideia, esse processo já tramita há 123 anos e é considerado o mais antigo no judiciário brasileiro. Em um dos embargos, os herdeiros da família Orleans e Bragança, da princesa Isabel, eles questionaram os artigos aplicados com base na Constituição de 1824. E eles sempre alegam que o governo brasileiro não pagou indenização pela tomada do palácio. Só que em dezembro, o colegiado já havia rejeitado tanto o pedido de reintegração de posse como o pagamento de indenização. Se você quiser ver alguma reportagem, rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. William, Érica. Obrigado, Gisele. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.